Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bem-vindos ao programa Política com Factos, e o programa de hoje começa com um comentário à nossa entrevistada da semana passada, que foi a Sílvia Jeremias, Presidente da Junta de Freguesia de Sines, que encontrou a Junta de uma forma diferente do que ela imaginava. Mas vou deixar essa conversa e esse comentário para o Filipe Alexandre Raposo e também para o António Brás. Bom dia. Olá, muito bom dia ao nosso auditório e também a quem nos acompanha lá em casa sobre a entrevista com a nossa Presidente da Junta de Freguesia de Sines. Há aqui só duas ou três notas sobre isso. Primeiro, e como a Presidente também teve a oportunidade de referir, há aqui 3 ou 4 fatores que, de certa forma, podem estar a dificultar o trabalho a desenvolver pela Junta de Freguesia. É naturalmente um executivo, e a Presidente em particular, né? É o primeiro mandato, há algum trabalho a fazer e um caminho a percorrer com o objetivo de ter maior conhecimento daquilo que é o funcionamento da junta de freguesia e destas questões da administração pública. Depois também há aqui claramente no meu entendimento, como é óbvio, e só no meu entendimento, que é a minha opinião, não há um grande entendimento no executivo, que é constituído pela CDU, pelo MAIS e pelo Partido Socialista. Realmente havia aqui alguma esperança, penso eu, por parte das pessoas, a partir do momento em que o Partido Socialista e o MAIS tiveram disponíveis para também integrar o Executivo, alguma esperança no sentido de haver um trabalho melhor, ou com uma expectativa maior, mas sinceramente não é isso que se verifica, e acho que era importante tanto o Partido Socialista como o MAIS também a clarificarem o que é que querem, né? O que é que estão lá a fazer, porque também ficou notório, e não é preciso por vezes dizer as coisas diretamente, mas ficou notório na conversa com a Presidente da Junta de Freguesia de Sines, que os outros elementos do Executivo têm ideias diferentes e, no entendimento dela, da Senhora Presidente, na grande maioria das coisas, são um bloqueio ao desenvolvimento daquilo, pelo menos, que é o pensamento e a vontade da Presidente em particular. A mim só o que me ocorre a dizer, espero sinceramente que se possam entender e que possam também dar um rumo diferente do ponto de vista que se faça alguma coisa. Há naturalmente alguns pontos que também deu para perceber que a Presidente quer mudar. Eu também disse que normalmente, de uma forma geral, as pessoas nunca são a favor das mudanças logo, né? Não é que eu, com isto, também tivesse a dizer que era a favor das mudanças que a Presidente quer fazer, e penso que estava a falar do ATL. Naturalmente que as mudanças, e concordo com alguns, até amigos meus que fizeram alguns comentários, e concordo, as mudanças têm que ser pensadas. Temos que ver se temos condições para realizar essas mudanças e, acima de tudo, se, na nossa perspectiva, e depois de estudar os assuntos naturalmente, se essa mudança vai ter efeitos práticos positivos para a maioria das pessoas e, neste caso em particular, para o ATL, que também é um assunto que não é unânime no Executivo da Junta de Freguesia, penso eu, e por isso também acho que é um tema que
que os outros elementos do Executivo, e não só, e a restante oposição, também deviam tomar uma posição sobre isso, ou pelo menos tomar uma posição no sentido de dar opinião, não é? Porque como nós sabemos, e também foi uma referência mais do que uma vez, também na entrevista, que o ATL é o orçamento, ou a grande maioria do orçamento da Junta de Freguesia é para o ATL. Por um lado, ainda bem que existe o ATL, por outro lado, não me parece que a Junta de Freguesia, a grande maioria do seu orçamento, é para aquilo em concreto, também não permite à Junta fazer outras coisas. Eu também referi várias vezes, e também volto a referir, a Junta de Freguesia de Sines, como todas as outras, naturalmente também passa por um entendimento com a Câmara Municipal, ter descentralização de mais competências e mais verbas para poder ter outras atividades. Mas depois também há aqui aquela questão que é preciso que a Câmara queira, e também é preciso que a Junta também queira. Também é preciso que a Câmara reconheça que a Junta tem condições para depois as desenvolver, não é só transferir verbas e competências, depois também é preciso o outro lado. Por isso, de uma forma geral, e para terminar este tema, eu acho que do Executivo e da Presidente pode haver toda a boa vontade, e penso que há. Também há outras ideias, também foi notório, mas também há aqui um trabalho a fazer de entendimento e terem aqui outro caminho para que as coisas possam começar a correr melhor, no sentido de se começar a ver realmente coisas concretas no terreno e também de certa forma de chegar mais às pessoas, e que a Junta de Freguesia, e é esse o desejo de toda a gente, não é? Que a Junta de Freguesia possa ter aqui outra proximidade e outro significado para as pessoas que hoje não tem. António Braz, algum comentário sobre a entrevista? Eu concordo de uma forma global, concordo com aquilo que o Filipe diz. Eu estou um bocado curioso, expectante, para ver o que é que será a Junta de Freguesia de Sines dentro de, se calhar, 2, 3 anos, ou até num próximo mandato. Eu quase, sei lá, desde há uns 20 anos a esta parte, que eu acho que a Junta de Freguesia de Sines tem muito menos competências do que aquilo que poderia ter, ou até do que era suposto ter. E eu neste momento tenho um bocado de dificuldade em avaliar. Acho que a atual Presidente, a Sílvia, também está ainda numa fase de aprendizagem, é natural, isso não choca absolutamente nada. Depois também está inserida num conjunto, como o Filipe dizia, que não é assim tão homogéneo como possa parecer, desde logo politicamente, claro que não é, que resulta das eleições. E depois, em termos das pessoas, do tempo que cada um pode dedicar, das funções que cada um tem, portanto também não é um grupo homogéneo. E a verdade é que eu espero ainda ver no atual mandato que a Junta de Freguesia, apesar, no meu entender, extremamente limitada naquilo que é a sua ação via das competências que tem, que possa surgir com 2 ou 3 projetos novos, porque na realidade estamos a fazer rigorosamente aquilo que existiu até agora, não há ainda grandes inovações. A questão do ATL, a questão das prendas do Natal... Sim, eu acho que a Junta de Freguesia, isto foi um bocado quase foi um hábito. Eu continuo a achar que os núcleos rurais estão muito abandonados. Eu sempre tive o entendimento que a Junta de Freguesia podia ter um papel importante, até porque isto foi um bocadinho assim que funcionou, não era obrigatório, mas foi sempre assim um bocadinho que funcionou, em dinamizar, e quando digo aqui dinamizar, isto até podia não ter grandes custos, mas em ser um promotor, um dinamizador de algum retorno de atividades que existiram ou de novas atividades, de tentar, por exemplo, avançar é uma coisa que se falou, mas que se tentou, mas que não teve grande efeito. A questão das comissões de moradores hoje, com um figurino totalmente diferente, mas faz-me alguma confusão como é que nós passamos aqui a época de verão, que é uma época tradicionalmente que as pessoas estão de férias, algumas pessoas até que não são de Sines regressam, e nós não temos uma única festividade em nenhum dos núcleos rurais que nós temos por aqui. Pronto, e é isto que eu tenho para dizer, mais do que a entrevista enfim, foi o que foi. Acho que há muita coisa que revejo naquilo que a Sílvia diz, há outras coisas que não concordo tanto, mas substancialmente eu acho que falta conteúdo à Junta de Freguesia.
falta espessura, falta ter mais atividades, falta ter mais dinheiro, e aí seria mais fácil avaliar. Não sei se neste momento o elenco que está lá se será suficientemente homogéneo para se pensar nisso, é a minha opinião. Uma boa notícia que tivemos recentemente foi a abertura da ponte que ruiu com as tempestades. Portanto, agora já possibilita a passagem do Porto Covo para Sines de uma forma mais rápida, não só para os trabalhadores, mas também para quem quer ir à praia, portanto, e chegou numa altura muito boa, à altura das músicas do mundo, à altura das tasquinhas, isto não dizendo que ela chegava sempre em boa altura, mas agora chegou ainda mais. A ponte foi inaugurada antes do limite do tempo, portanto é uma coisa inovadora em Sines, os sinienses não conheciam uma coisa dessas, portanto só por aí o município está de parabéns. Sim, foi um desafio, eu não diria um teste, porque o Presidente da Câmara Municipal de Sines já foi testado pelo menos durante 12 anos noutro município, mas foi um desafio, até porque havia ali algumas questões ainda que tinham a ver com as Águas de Santander, portanto até o arranque da obra. Agora, a data, o início, o que me dei entre o que foi o início da obra e a sua conclusão, foi algo a que nós estamos habituados. Não estamos, nós, agora há quem diga, e com alguma razão, que mas aquilo era uma obra era uma obra com caráter específico de emergência e tudo mais. Era, mas ainda assim foi feita fora do tempo, e nós tivemos outras obras com caráter de emergência, basta recordar a derrocada que tivemos junto por cima da Ribeira Velha, que também foi uma obra de urgência e demorou o tempo que demorou, e depois nós vimos e aqui o nosso Presidente da Câmara Municipal de Sines, o atual, beneficia muito de 12 anos em que Sines foi muito mal governado, e qualquer coisa que se faça dentro dos padrões normais, para nós é uma exceção. Não deve ser exceção, infelizmente em Portugal começa a ser um bocadinho assim, mas não deve ser exceção que uma obra se conclua dentro dos prazos. Eu fui vereador no último mandato do anterior Executivo, e eu não recordo de nenhuma obra que isto tenha acontecido. Aliás, estávamos sempre a fazer prorrogações de obras, e mais 6 meses, e porque chovia, porque fazia sol, porque não havia pessoas, e porque havia sempre motivos para ir adiante a conclusão das obras. E ali concluo isso. Enfim, acho que era interessante que nós, sinienses e porto-covenses, criássemos este hábito e tomássemos esta exigência de queremos as obras todas concluídas. Aquilo que hoje festejamos e vangloriamos, a obra foi concluída dentro do prazo ou até antes de tempo, era bom, era muito bom sinal que daqui a 2, 3, 4, 5 anos nós nos revoltássemos e exigíssemos muito quando uma obra assim não fosse, porque esta deixou de ser uma prática que seria quase obrigatória, por isso é que quando a gente se candidata, a obra tem um prazo de conclusão, não é? Sim. Sim, não há muito mais a acrescentar a isto que o Brás disse. Naturalmente era aquilo que nós todos, não é? Principalmente residentes no concelho, tanto as pessoas da freguesia de Sines, que é que a ponte faz parte ainda da freguesia de Sines, mas que tem ligação à freguesia de Porto Covo. É utilizada principalmente pelos porto-covenses. Pelos porto-covenses. E que, sem dúvida nenhuma, né, que é ali uma peça fundamental da questão do acesso não só aos residentes, às pessoas de Porto Covo, mas agora com as músicas do mundo, e muito em particular com o verão, não é? Aquele acesso facilita. Ainda bem que assim foi. Esperamos que se possa continuarmos a assistir à resolução de algumas situações que são importantes para o concelho. Também, naturalmente, que nestas coisas podemos aproveitar sempre para melhorar, não é? Alargar a estrada, pôr um acesso para as bicicletas, melhorar as bermas, mas naturalmente são coisas que se tem que ir fazendo ao longo do tempo, e também indo um pouco ao encontro daquilo que o Brás disse, e temos que ser justos, não é? Não podemos agora esperar que em 6 meses se resolva ou se passe a fazer um conjunto de coisas que, em algumas delas, que devia de haver uma continuação, não é? Porque, e já falámos disto muitas vezes, até por questões
da saúde, da educação. Não é que as coisas ou que aquilo que existe é mau, a questão é que durante muitos anos não se continuou, não é? E as coisas depois deviam ter outra dimensão que depois passam a não ter à realidade das coisas. E a questão da estrada de Porto Covo, a questão das bermas, as coisas vão evoluindo e devia não é, ao longo do tempo também haver outro cuidado com essas coisas. Mas pronto, está feito, ainda bem que está feito, era isso que nós todos, cinienses e portugueses, desejávamos que acontecesse, e agora já temos o acesso privilegiado para ir às músicas do mundo e ir a Porto Covo. Outro dos assuntos que está na ordem do dia tem a ver com a cooperativa de habitação, em que os membros da Câmara não estão todos de acordo com o que se está a passar. Sim, isso... só dizer 2 ou 3 notas sobre isso. Primeiro, não me parece, né, e espero eu, né, e pelo menos das declarações que eu vi, ninguém está contra a que se faça aquilo. Agora, há aqui uma questão, e com base nas declarações que tivemos a oportunidade de ouvir. Há aqui uma questão principalmente jurídica, administrativa. Se há uma questão jurídica, naturalmente que os juristas da Câmara e fora da Câmara, neste caso a oposição não concorda com a forma jurídica que a Câmara, ou o Presidente em particular, propôs, tem naturalmente que apresentar as suas propostas contrárias. Eu, sinceramente, acho que independentemente da posição jurídica de cada um, eles estão todos, e também com o Brás já tivemos a oportunidade de trocar algumas ideias sobre isso, eles estão todos condenados a entender-se, não é? Porque não me parece razoável, não é? Aquilo não ir para a frente porque a oposição e o Executivo da Câmara, ou vice-versa, não se entendem. Agora, as questões mais técnicas vou deixar aqui para o Brás falar sobre elas, e vou só também deixar aqui mais 2 ou 3 notas, que é politicamente vamos acompanhando o processo, naturalmente. Também sabemos que há muita coisa que se diz que deviam pensar antes de dizer, porque há coisas que legalmente não uma coisa é aquilo que nós queremos ou desejamos, outra coisa é aquilo que se pode fazer e que a lei permite. E em alguns casos há posições que não correspondem àquilo que legalmente se pode fazer. E como eu estava a dizer, deixar só aqui 2 ou 3 notas ou curiosidades sobre este assunto, que é curioso que por parte do PSD quem vem a público é o vereador, por parte do PS quem vem a público é o presidente da Comissão Conselhia do PS, do mais que no seu Facebook comentam tudo e dão parabéns a toda a gente, nem uma palavra. Fica aqui esta crítica, esta curiosidade, esta curiosidade e como eu também já disse várias vezes, no meu entendimento, a questão da habitação em Sines tem três situações. Uma situação é as pessoas que realmente não têm condições de comprar casas de forma nenhuma, né? E que de certa forma, e também estão inscritos na Câmara Municipal para ter uma habitação social. Sobre isso era importante também alguém dizer alguma coisa, não é? Se a Câmara está a pensar fazer, se há fundos comunitários, ou se já houve e não concorremos, porque essas pessoas precisam de uma resposta. Depois temos outra, que é as pessoas que até têm alguma posse, mas o mercado neste momento não tem oferta. Também me parece que se aquilo que foi anunciado, e há aí 3 ou 4 prédios, uns que vão começar e outros já estão concluídos, também quem tiver algum poder de compra
também de certa forma vai ficar com o seu problema resolvido. E depois temos a outra questão, que é aquelas pessoas que até têm alguma condição financeira, mas que não conseguem também através do empréstimo bancário ir ao mercado a comprar casa. E aí aparece as casas a custos controlados, que neste caso a Câmara Municipal optou por ceder o terreno à comparativa, naturalmente, e há quem diga que é um processo que vem de trás, mas o anterior Executivo queria outra solução e este Executivo quer outra solução. Também, outra curiosidade, ninguém ouviu a comparativa ainda dizer rigorosamente nada, não sei se devia dizer ou não, mas o que é facto é que também ainda não disseram nada. Por isso há aqui algumas questões para resolver. A questão se o terreno devia de ser vendido, se o terreno devia de ser oferecido, que é o caso que a Câmara agora propõe, se o terreno devia de ser em direito de superfície. Nós sabemos que há aqui uma série de coisas que não é bem como nós gostávamos, porque depois também é preciso pedir financiamento à banca, como é óbvio, para fazer, mas de uma forma a banca empresta, de outras formas não empresta. Pronto, há aqui um conjunto de coisas a ver-se. Agora, aqui a questão positiva da coisa é que a Câmara está disponível para resolver o assunto, que a oposição está, de certa forma, também atenta àquilo que está a passar e tem outra visão jurídica da coisa e administrativa da coisa para salvaguardar também os interesses da Câmara Municipal, na opinião deles, de forma legítima, e por isso o meu desejo é que, se é uma questão administrativa ou jurídica, naturalmente vai ser fácil de resolver e de chegarem todos a um entendimento. As outras questões de maior pormenor vou deixar aqui ao meu colega para não estarmos também a repetir. Pois, mas necessariamente vamos ter que repetir, porque há aqui há pontos de contacto que são inultrapassáveis. Primeiro, quero-vos dizer que ao fim destes programas todos é a primeira vez que não concordo com a Vicência. A Vicência diz que eles não concordaram. Não. Eles concordaram em tudo. Eles fizeram uma coisa que foi incrível. É que conseguiram. Exatamente. Eles discordaram em concordar. Exatamente. Porque eles estão de acordo em tudo. O que é incrível. E eu vou-vos dizer o seguinte. Eu, se estivesse no poder, tinha feito precisamente o que fez o Presidente da Câmara. E se estivesse na oposição, tinha feito precisamente aquilo que fez a oposição. E isto é o exemplo, o que aconteceu aqui é o exemplo em que duas pessoas, neste caso duas opiniões, duas pessoas podem simultaneamente ter razão na mesma questão e esta ser irreconciliável. E têm as duas razão, cada uma com o seu ponto de vista distinto. E depois, aqui como o Filipe diz muito bem, e nós já usámos disto, que é, estão condenados a entenderem-se. E vão se entender, já na próxima reunião de Câmara vai sair um entendimento. Se não for na próxima, será numa seguinte. Reparem, eu anotei aqui, todos os partidos que estão lá, todas as forças políticas, está lá um movimento, vamos falar de forças políticas, incluindo quem está no poder, todos concordam com a necessidade de construção de habitação a custos controlados. Todos. Ninguém disse que não concordava. Aliás, todos tiveram muito cuidado em dizer nós concordamos com isto. Porque todos concordam. Não é isso que está em causa. Depois, todos concordam com a cedência do terreno, seja na figura de doação, o PS vai um bocadinho mais além, já falamos nisso, na figura do direito de superfície. Mas todos concordam que o terreno deve ser colocado, não aos 4 milhões que está valorizado, mas deve ser ou doado ou cedido por um valor muito pequeno para não honorar as construções. Todos concordam com isto. Depois, todos concordam que deve ser uma cooperativa a construir. Há aqui um disparate absoluto do PS quando diz que tinha que se fazer de forma que fosse uma cooperativa de cinza. Isso não existe. Legalmente isso não é possível. Que era uma vontade, era. Eu também gostava que fosse uma cooperativa de cinza a construir, em vez de ser uma cooperativa que não fosse de cinza. Eu também gostava muito que a Galp fosse de um empresário de cinza. Infelizmente não é. Não é? E também gostava muito que a Repsol fosse ali do senhor que tem o café na esquina, mas infelizmente não é. As coisas são o que são. Como diz o povo,
como é que é? Quem pode é que levanta peso, não é? Se não há uma cooperativa em Sines disponível para o fazer, se as instituições, as IPSS, que podem também fazer habitação a custos controlados, não estão disponíveis a querer fazer, se a autarquia de Sines entende que não é essa a sua estratégia para a habitação, quer dizer, estamos todos entendidos mais uma vez, portanto, concordamos todos. Depois, há aqui uma particularidade também, que é todos concordam que há um período durante o qual as habitações a custos controlados não podem ser vendidas no mercado livre. A própria lei diz que são 5 anos. Portanto, se nada se decidir, são 5 anos. Quem comprar uma casa em habitação a custos controlados, compra ao preço que está definido, e depois isso agora isso também é importante para aqui, há um conjunto de fatores que define o preço por metro quadrado, e essa casa é colocada no mercado, as pessoas candidatam-se mediante uma aqui é a cooperativa que vai definir os critérios de quem tem direito à casa. Pode-se discutir aqui, que é uma coisa que não vem muito a público, pode-se discutir aqui se a Câmara deve ou não, como está a doar o terreno, se tem esse direito ou até essa obrigação de perceber quais são os critérios, enfim, pode-se discutir muita coisa acerca disso. Mas há uma coisa que todos concordam, que é a partir do momento que a Câmara Municipal de Sines está a doar um terreno, a ceder um terreno de 4 milhões, não deve permitir que quem compra a casa daí a 3 ou 4 anos o esteja a vender com lucro. Pronto. Mas isso está salvaguardado pela própria lei, 5 anos estão salvaguardados. Pronto. O Presidente propôs que fosse 20 anos. Pelo que eu sei, até o momento todos concordam. Todos concordam. Até nisto todos concordam. Agora, onde é que existe algumas dúvidas, e que são legítimas que existam? Eu nunca gostei de unanimismos. Não é que tenha algum problema que as decisões sejam unânimes ou que todos concordem, mas é muito bom quando não são. Porque normalmente, quando não concordamos todos, e é natural que neste caso concreto haja pequenas divergências, pontos de vista diferentes, porque esta questão da habitação a custos controlados, da habitação em geral e até a habitação a custos controlados, tem muitas formas de fazê-lo. Portanto, pode ser doação, pode ser um direito de superfície, depois isto tem implicações, depois tem consequências lá à frente, e cada uma das partes vai esgrimir os seus pontos de vista, porque é que deve ser de um modo e não deve ser feito todo. Depois há aqui detalhes técnicos, se deve ser feito com a reversão, se deve ser feito com a reserva de propriedade, enfim, há uma série de questões técnicas, e acho que o PSD aqui teve bem e aflorou algumas das questões, pelo menos trouxe o seu ponto de vista técnico. Mas aí, quando há interesses, divergentes, existem os advogados e o direito para resolver. Quando há interesses concordantes, que estão presos por detalhes, existem os advogados, como o Filipe disse muito bem, não é? Existem os advogados, existem os juristas, é assim, a Câmara Municipal de Sines tem um entendimento que este é o caminho para responder àquilo que todos querem, que é a habitação a custos controlados, e a Câmara Municipal de Sines garante que durante 20 anos as pessoas não podem vender no mercado, portanto, especulativo. Durante 20 anos não podem, exceto, isto aqui é um detalhe legal, exceto algumas particularidades, se falecer, se houver uma deficiência profunda, há assim alguns critérios, pronto. Mas independentemente disso, todos concordam com isto. Ora, se todos concordam que durante 20 anos quem comprar estas casas não as pode vender, ainda não concordaram, como eu há pouco dizia, discordaram em concordar de que forma é que isto faz. Para isso é que existem os advogados e os juristas e não sei quantos, não é? Ponto final. Agora dizem-me assim, mas um advogado pode ter uma opinião, um jurista pode ter outra. Pode, com certeza que pode, mas acho que no essencial, no essencial estão todos de acordo e não tem hipótese. Não há hipótese. Estão condenados a concordar. Eu diria mesmo isto, seria uma traição a Sines se estes partidos, estas forças políticas que estão ali, se candidataram e todas elas foram quase unânimes, e a sociedade é unânime na necessidade da existência de construção a preços que uma faixa vasta da sociedade possa comprar, os mais jovens, os mais desfavorecidos, enfim, que tenhamos preços razoáveis no mercado. Isto foi unânime com todos. Todos avançaram com isto nas suas campanhas eleitorais, de uma forma ou de outra, e se todos estão de acordo com o essencial do projeto, se não chegarem a acordo, é uma traição à população de Sines e é uma traição aos próprios partidos que andaram-nos a prometer isto, e mais grave, nós, cidadão comum, não entende como é que 4 forças políticas que têm 95% ou 98% dos eleitores de Sines não se conseguem pôr de acordo
não se conseguem pôr de acordo numa coisa em que todos concordam. E isto é muito estranho para o cidadão, não é? É muito estranho. Nós olhamos para ali e digo, mas o MAIS prometeu isto no programa eleitoral, o PS prometeu isto no programa eleitoral, a CDU prometeu isto, o PSD prometeu isto, então o que é que falta? E depois ouvimos aquilo que o cidadão comum diz, no balcão do café, que diz, é a política. Isto é tudo política. E é este sentido pejorativo que depois passa cá para fora. Portanto, é urgente que isto se resolva e é urgente que façam, e mais é importante ainda, que também é uma das questões que está aqui pendente. É muito importante que a cooperativa que vier a construir siga o mesmo critério que se fez com a ponte, que cumpra dentro do prazo. Isso é muito importante para quem vai ficar à espera destas casas. Depois, o Filipe tem alguma coisa para dizer. Eu depois gostava de falar sobre as questões políticas que resultaram daqui, dos vários partidos. Não, sobre isso não tenho mais nada a acrescentar. Ok. Então, eu vou fazer aqui uma breve análise do entendimento que eu tive. Portanto, os 4 partidos, portanto, a CDU, representada aqui pelo Presidente do Poder Local, portanto, veio dar a sua opinião sobre o assunto. Eu acho que a CDU, e aqui permitam que eu refira assim, porque estamos a falar dos partidos, da representação dos partidos, está numa posição muito confortável neste processo. Eu diria que é aqueles que estão na posição mais confortável, que é normalmente a posição de quem também está no poder, normalmente gera isto, que é, estando no poder, diz uma coisa muito simples: eu quero construir, deixem-me construir, não é? Os outros dizem, deixem o Luís trabalhar, aqui é quase o mesmo. Eles querem construir, deixem-nos construir. Pronto. Depois, a oposição não esteve mal, porque se conseguiu unir pela primeira vez, até agora, conseguiram-se unir, ter uma opinião comum e conseguiram concordar entre si, o que não é negativo. Significa que o papel da oposição, que é fiscalizar o executivo, não estão de acordo e conseguiram chegar a um acordo entre si. Para quem acompanha menos a política, talvez isto não seja relevante. Para quem acompanha a política, isto é muito relevante. É muito relevante porque significa que a oposição consegue-se pôr de acordo ou consegue-se unir quando acha, ou quando tem um entendimento, seja certo ou errado, isso é o que veremos daqui para a frente, quando acha que alguma coisa não está bem. E consegue despir a sua farda de política pura e dizer assim, há aqui uma coisa que não está bem, vamos nos pôr de acordo para ir junto do poder e dizer, olha, nós não concordamos porque achamos, neste caso legalmente, achamos que legalmente os direitos da autarquia não estão devidamente acautelados. E isto é muito importante num executivo minoritário, que a oposição unida em maioria tenha a capacidade de se unir quando acha que as coisas não estão bem. E não haja alguém, no meio daquilo tudo, que tenha um aproveitamento político e diz, não, vão pôr aqui do lado do poder para aparecer aqui como parte da solução, mesmo não concordando. Isto foi importante. Foi importante. Depois, por outro lado, é uma ameaça, entenda-se aqui, um problema, digamos assim, para um executivo que não é maioritário. Há aqui uma ameaça que significa que mais perto do ato eleitoral, daqui a 3 anos, coisa assim, possa haver aqui entendimentos políticos que venham a travar por objetivos políticos, porque se isto for feito do ponto de vista da fiscalização dos atos do executivo, a mim não me choca absolutamente nada. Eles têm dúvidas, executam, eles estão lá para isso, para propor alternativas, para fiscalizar a ação do poder executivo. Tudo bem, mas há aqui uma ameaça que é unir-se por questões políticas e travar aqui o último ano em termos de investimentos, de discussões, de tudo aquilo que possam. Há essa ameaça, mas a política também é isto, não é? Pronto, agora, o que é que sucedeu aqui? Primeiro, a CDU, portanto, eu já vos disse o que é que achava. Acho que o PSD teve aqui o PSD teve uma posição interessante. O PSD cada vez mais vai se afirmando, e eu tinha dito isto aqui uma altura, o PSD, apesar de não ter sido o partido da oposição mais votado, vai se afirmando cada vez mais como líder da oposição. Para mim, não é alheio o facto do PSD se ter feito representar pelo vereador eleito. Estas coisas normalmente em política não são por acaso. Nada disto. Aliás, quando são racionais... Foi só uma curiosidade. Estas coisas normalmente não são curiosidade. Se os partidos agirem de forma racional, às vezes não agem, especialmente a nível local, porque as conselheiras têm menos estruturas, menos poder, e aquilo é como é, e às vezes há atos que não são feitos de uma forma muito racional, é quase ocasional. Mas neste caso até os dois partidos têm conselheiras novas, sim. Não, eu acho que nada disto foi por acaso. E o PSD, para além, pronto, tem aqui um significado político, há também aqui uma questão importante. O
PSD tomou aqui um posicionamento que é muito interessante, foi um posicionamento técnico. O PSD teve uma leitura correta do ponto de vista político, que foi dizer assim, nós não discordamos, eles reforçaram isso, nós não discordamos, estamos de acordo em tudo. Esta é uma das soluções para a habitação, claramente. Não será a melhor, não será a ideal para nós, mas esta é uma das soluções. O que há aqui são detalhes técnicos. E põe uma pessoa, neste caso o vereador, que é um conhecedor destes processos da habitação, a falar dos processos técnicos dos quais não concorda e que tem depois por si uma base também política, uma visão do problema. A grande desilusão para mim foi o PS. Eu vou-vos dizer, fiquei completamente surpreendido com a intervenção do PS, pela negativa. O PS não se fez representar pela sua vereadora, que talvez seja a pessoa que está naquele executivo que mais saiba destas questões técnico-jurídicas, não só pelos anos que exerceu, mas também pela sua formação académica e profissional. Não foi a vereadora que falou, foi o presidente da Conselhia, o que só por si já representa aqui uma forte conotação política nesta decisão, que é tudo o que nós cidadãos não queremos. Nós não queremos saber da política aqui, nós queremos que façam casas, ponto final. Como diz o meu amigo António Mestre, não importa quem salva, importa é salvar. Aqui adequa-se isto, adapta-se. Isto não interessa quem constrói, interessa é construir. Pronto, há linhas vermelhas que não devem ser ultrapassadas, acho que estão acauteladas, ou pelo menos quer o Presidente, quer a oposição estão a trabalhar no sentido que seja confortável para todos, que não sejam ultrapassadas essas linhas, mas é importante construir. O PS vem aqui, o PS vai fazer aqui uma intervenção muito politizada do assunto. Eles também são um partido político, é natural que o façam, não é nenhum problema, mas eu para mim comete uma série de erros, desde logo, porque esta nova conselhia com gente muito nova, que eu saldo, para mim é uma lefada de ar fresco que haja tantos jovens interessados pela política, e o PS tem conseguido isso, tem um grupo de pessoas com muito valor, muito jovens, daí também a minha desilusão. Também a minha desilusão no que foi esta intervenção. Desde logo, quando vêm dizer, e há aqui um populismo inerente a isto, isto devia ser uma cooperativa de sinos a fazê-lo. Lamento, mas legalmente não é possível que se defina isto. A autarquia não pode doar um terreno e dizer assim, este terreno é doado só a uma cooperativa de sinos. Não é possível. Não é possível, pela questão, a própria legislação define que não é possível fazer essa diferenciação, assim como não é possível dizer que quem vem habitar estas casas tem que ser pessoas de sinos, ou tem que ser pessoas com mais de 1,80 m, ou tem que ser pessoas brancas ou pretas. Portanto, não é possível definir com base nessas regras. A cooperativa não é obrigatório que a autarquia defina a cooperativa de sinos. Neste regime que estamos aqui a falar. Pronto, este aqui foi um erro técnico. Depois cometem aqui um erro político, na minha opinião, já mais subjetivo, que é dizer que isto foi um processo antigo. Eu não sei se o PS estava a fazer uma autocrítica ou se queria tirar aqui um dividendo. E, efetivamente, isto é um processo antigo, mas é um processo antigo que, lamentavelmente, o PS não conseguiu resolver enquanto foi poder. Porque teve tudo para resolver este assunto e não o conseguiu resolver. Portanto, agora vi dizer, querer tirar os louros a quem o decidiu ou a quem quer decidir e dizer, não venham dizer que vão fazer uma cooperativa, porque isto é um processo já muito antigo. Pois, infelizmente, não devia ser. Não é? Portanto, aqui também foi um erro. Depois que voltam a cometer outro erro, quando dão a entender, e aqui não o disseram diretamente, mas deixam um bocado no ar, isto é doação, o PS não concordou anteriormente com a doação, mas agora tudo bem, mas nós nunca concordámos, o anterior executivo queria vender os terrenos por 200 mil euros, isto era apenas 4 mil euros para cada pessoa. Eu quero dizer uma coisa, para quem compra uma casa a custos controlados, que serão jovens, serão classes menos favorecidas, etc. Eles vêm dizer, isto era apenas 4 mil euros. Não é apenas. 4 mil euros é muito dinheiro. 4 mil euros são mais de 4 meses de trabalho com um salário mínimo, que poderão ser muitas das pessoas que vão procurar estas casas. Portanto, há aqui uma desadequação nesta leitura de que anteriormente eram 200 mil euros, eram apenas 4 mil euros. Não. Eram 4 mil euros. 4 mil euros é uma fortuna. Quem ficar com aquelas casas, 4 mil euros, serve para pagar imensas prestações. Se calhar equivale a mais de um ano sem pagar a prestação, se fizermos isso. Portanto, esse foi um dos erros. E depois quero-vos dizer que o PS tem aqui um problema, e isto não é o PS antigo e o PS novo, há o PS.
Pode ganhar dinâmicas novas, pode ganhar formas distintas de ver as coisas, mas será sempre o PS. O PS, durante 12 anos, o PS, a autarquia de Sines, venderam milhões, muitos milhões no PP Sul, e depois, para além de vender o terreno, consequentemente depois tiveram o IMT, continuam a ter o IMI. Portanto, o PS é o último que pode vir dizer que não é justo, ou dar a entender que não é justo, fazer a doação de um terreno para quem não pode dar estes milhões que eles receberam durante estes anos todos. Portanto, eu acho que há aqui uma adequação. Eu vou-vos dizer uma coisa, eu vi aquilo com um espanto absoluto, até porque eu conheço intervenções públicas do presidente da Conselhia do PS, e eu considero muito bom, politicamente considero que é um indivíduo muito, muito capaz. Isto foi eu acho que foi um desastre completo, correu tudo mal. Na minha opinião, acho que correu tudo mal. E depois culmina isto tudo com uma defesa mais ou menos, eu fiquei com essa sensação de que poderíamos ter avançado para o direito de superfície. Podíamos, foi quase prática que as autarquias atribuíssem estes terrenos em direito de superfície. Mas o mundo, como dizia o outro, avança, e hoje em dia a banca tem criado muitas dificuldades em fazer empréstimos quando os terrenos são em direito de superfície. E acho que também o facto de estar aqui associado à doação é esse, para não impedir depois que as pessoas tenham dificuldade. E esta é a realidade. Eu também, se me disserem assim, qual é o ideal? Eu também diria que via com mais bons olhos um direito de superfície do que uma doação. Por um conjunto de fatores. Mas, existindo este constrangimento depois da banca, estas pessoas que vão concorrer e eventualmente ficar com estas casas, já terão, teoricamente, depois poderemos falar nisso num outro programa, sobre que tipo de pessoas é que poderão vir ocupar estas casas e em que condições, mas teoricamente estas pessoas já terão tanta dificuldade em concorrer à banca que não devemos pôr mais este constrangimento. Portanto, e o PS aqui volta a falhar. Há aqui também uma desadequação com o que é a realidade. Depois, a última força política foi o MAIS e a sua ausência de opinião, e nestes processos estas ausências de opinião falam muito alto e têm um significado muito importante. Há aqui uma série de contradições nesta ausência do MAIS, na não tomada de posição. É porque, nestes casos, a não tomada de uma posição pública significa uma tomada de posição. A ausência de opinião aqui é uma opinião. É um silêncio que fala. A ausência de opinião aqui é uma opinião. E eu acho que o MAIS devia vir rapidamente marcar a sua posição, que não será muito distinta dos outros restantes partidos da oposição, mas deviam fazê-lo. Aliás, eu até sou da opinião que, se eles concertaram entre si a posição, deviam ter, ou no mesmo dia, eu não digo conjuntamente, mas no mesmo dia, ou não muito distante, terem tomado as posições. Eu vou ser sincero, se eu estivesse na oposição e se conjuntamente tomássemos esta decisão, eu teria todo o interesse de ser o primeiro a vir a público explicar porque é que o tinha feito. Para quê? Para liderar o processo. Portanto, por isso eles iam ter concertado e virem todos no mesmo dia, ou com muito pouca, em 2 dias, coisa do género, deviam ter tomado aqui uma posição. Fechar este processo de tudo isto, quem teve pior, quem teve muito, muito mal, é a sociedade siniense. Nós estamos a falar de uma habitação a custos controlados que não se faz há muitos anos em Sines, que pode ser o início de uma necessidade, que se depois tivermos tempo, gostaria de falar um bocadinho acerca disso. Estamos a falar de uma solução que pode iniciar aqui o caminho, e não houve o mais pequeno estremecimento da sociedade siniense. Não há. Nem nas redes sociais, nem dos blogs, que ainda há poucos, nem nas sessões de Câmara, nem nas sessões de Câmara. Isto é uma coisa que parece que é uma coisa que é completamente indiferente para a sociedade. Se neste momento a oposição disser assim, nós não vamos construir, ou se o Poder Executivo dissesse assim, olha, nós afinal vamos voltar atrás e já não vamos fazer, parece que também não ia acontecer nada. É que isto causa... Mas essas próprias pessoas que precisam da habitação também deveriam marcar presença e dizer nós precisamos. Com certeza, porque isto são 90 e qualquer coisa fogos, mas se calhar há 200 ou 300 pessoas, julgamos nós, eu olho para isto e começo a questionar, mas será que há pessoas que precisam? Se calhar não há. Infelizmente parece que começamos a concordar com isso. Parece que começamos... Eu começo a olhar para isto e isto assusta-me muito. Começa-me a parecer que há uma clivagem muito maior, uma clivagem económica muito maior na sociedade siniense
e estamos aqui a falar de Sines, será na região, do que nós pensamos. Eu começo a achar que há um conjunto de gente muito, muito carenciada, que começa a ocupar casas em Sines, que é uma coisa que temos que falar aqui, começa a ocupar terrenos em Sines, começam a estar dezenas de pessoas numa casa que teoricamente seria para 3 ou 4, ou seja, começamos a ter aqui um grupo de pessoas que começa a ficar à margem das soluções habitacionais que existem, e depois temos um conjunto de pessoas que vão procurar as habitações que hoje começam a fazer em Sines, que são 400 mil euros no mínimo um T3 e 500 mil e coisas do género, e parece que começa a haver aqui esta separação, e que esta resposta aqui, que é uma resposta mais ou menos intermédia, começa-me a parecer se calhar que não tem público. E isto é assustador. É assustador se isto está a acontecer, porque não houve mais pequeno estremecimento. Ninguém. Aliás, e o Filipe disse isso, a própria cooperativa que está envolvida, portanto está a Geraldo de Sem Pavor de Évora e está a Terminal 21, também não se manifestou. Bem, temos que fazer aqui o remate a este tema, porque o tempo passa muito depressa. É caso para dizer que estão todos de parabéns, pá. É a democracia a funcionar, é o executivo disponível para fazer, é a oposição com capacidade de fiscalizar, é sinal que as instituições estão a funcionar e estão todos de parabéns. E porque eu sou um grande otimista. Não é? Já agora, desculpa, eu falei demais, mas quero só dizer 2 ou 3 coisas aqui. Há pouco falámos da ponte. Ótimo, estou muito contente, mas aconteceram 2 ou 3 coisas aqui muito pequenas que temos que ir analisando. Havia aqui algum receio dos eventos, era natural que tivéssemos todos nós, tínhamos algumas dúvidas. Nós vamos ter aqui em Sines agora a volta a Portugal, que é um evento que já vinha a acontecer. Temos este fim de semana aqui o Campeonato Nacional de Canoagem, é um evento de dimensão nacional. Isto eram os tais receios que tínhamos. As músicas do mundo, o Festival de Músicas do Mundo, que houve a tal redução de custos, que parece que isto ia tudo acabar, que vinha aí o diabo, que vinha ao fim do mundo, este ano vai fazer, aliás foi a Rádio Sines até que anunciou isto, vai ter ali um fator inovador nos festivais em Portugal, do som imersivo, portanto parece que se continua a apostar ali na inovação e na diversidade. Depois também a Avenida da Praia foi quase um ovo de Colombo, todos dizíamos a Avenida da Praia deve ter bares, isto e de repente apareceram bares, não são bares fixos, são movíveis, mas estão lá 3 ou 4 unidades, estão lá uns vendedores, se é a situação ideal, se devia ter coisas, não sei, olha, eu sei que passava na Avenida da Praia e não via lá nada, e agora passo e vejo lá 5 ou 6 unidades, digamos, comerciais, e essa é a realidade, estão lá, existem. Isso é que interessa. Isso é que interessa, como diz o António Mestre. Eu só não concordo e continuo a não concordar com o fecho da avenida, porque acho que é uma questão de princípio e de coerência. Se é uma via de evacuação e de emergência, então é nos dias todos, não é? Não é porque temos músicas do mundo. Acho que aí até há mais necessidade ainda, exatamente. Poderá haver mais necessidade. É um assunto que eu tenho esperança que deve ser resolvido nos próximos anos. É só essa nota, até por uma questão de coerência. E o Presidente também anunciou que provavelmente vai haver uma redução de 400 mil euros nas músicas do mundo. Eu sempre fui um defensor, digamos assim, que tem que haver prioridades, não é? Também tenho a expectativa que, se realmente é assim, estamos a falar num mandato de uma, entre aspas, uma poupança ou uma redução, uma poupança, enfim, depende da forma como cada um possa ver o assunto, de 1.600.000 euros, que depois também é interessante ver, né, verificar o que é que melhorou por se reduzir essa verba. Agora, também, ou pelo menos o que é que não piorou, ou o que é que não havia aqui, ou o que é que não piorou. Aqui. Há muito também boa gente, né, que as coisas iam piorar. E também que era ao fim, que íamos aqui a acabar. E acaba por ser uma expectativa, né? Porque nós temos situações importantes para melhorar nas músicas do mundo, né? Naturalmente, e logo à primeira vista, a questão da limpeza urbana, a questão da segurança, a questão do campismo, onde é que a malta vai ficar, e vamos, como é óbvio, poder verificar ou não se essas questões até correram bem e até se vão ser um sucesso. Também há outra coisa importante e uma nota que também quero deixar e que estou na expectativa, que é o Presidente também assumiu que este ano não vamos ter tendas no Jardim do Recio, e houve antes que até carros, até entraram com o carro para dentro do jardim
e estacionaram como se isto fosse uma selva. Isto não é uma selva, isto chama-se Sines, é a cidade de Sines, e que tem que haver respeito, principalmente por as pessoas que cá vivem, e aqueles que vêm de fora têm que saber comportar. A cidade continua depois do festival, não é? E por isso também tenho uma expectativa de ver se o Presidente consegue realmente, e espero que consiga pôr ordem nisto, pelo menos nessa parte, e que possa haver aqui realmente uma ligação da cidade ao festival. E essa ligação faz-se com regras. As pessoas que cá vivem e que até uns mais novos, outros mais velhos, têm que continuar a sua vida de uma forma pacata, com regras, têm o direito a continuar a ir ao jardim, e podemos todos conviver, a malta que vem saltar e que vem curtir a cena, e a malta que cá vive que não quer curtir a cena, porque isto é que é a liberdade, isto é que é o encontro de culturas, ao contrário daquilo que outros vendem, né? Mas isto é que é o respeito uns pelos outros, é aí que começa a liberdade, e é aí que começa podemos todos curtir cada um à sua maneira, mas com respeitinho. E por isso tenho uma enorme expectativa que o Presidente consiga pôr ordem nessa parte, e, ao contrário daquilo que alguns dizem, que eu sou contra o Festival de Músicas do Mundo, não sou, e desejo que o festival possa ter o maior sucesso, possa continuar com muito mais anos, porque é isso que todos desejamos. Agora, lá por termos uma opinião diferente da forma como a coisa funciona, não quer dizer que somos contra. Nenhum candidato pode ser contra o Festival de Música do Mundo, e com isto não quer dizer que sejas candidato. Não, olha, repara, isso é uma das coisas que foi curioso durante a campanha eleitoral, que parece que tinham todos medo de falar das músicas do mundo. Não é? Mas o que é curioso é que, por acaso, o candidato que não teve problemas de falar de algumas coisas foi o que ganhou as eleições. Também fica aqui a deixa, não é? E as músicas do mundo, há aquela coisa das músicas do mundo, contra as músicas do mundo, a favor das músicas do mundo, e já uma série de mal, és contra, muito ofendidos, que eu era contra. Eu nunca disse que era contra as músicas do mundo, e lá porque tenho uma opinião diferente, não é? Não quer dizer que sou contra. E já agora também aproveito. Aqui eu dou aqui a minha opinião, e as pessoas algumas pessoas até deviam estar satisfeitas de nós, do nosso tempo, à quarta-feira, estamos aqui disponíveis para dar a nossa opinião, que há muitos que durante anos nem a opinião dão, né? E outros a opinião que dão é nas redes sociais ou lá em casa, a dizer mal de tudo e de todos, e não dão qualquer contributo. Eu, enquanto cidadão, dou aqui o meu contributo às quartas-feiras, como outros dão noutros canais de televisão, e não há mal ao mundo. Parece que só cá em Sines é que alguns estão incomodados quando alguém tem opinião. Pois eu vou continuar a ter opinião, independentemente de alguns gostarem ou não. Pronto, e agora? E agora tem que dar um minuto. Também tens de dar a tua opinião. Pronto, o Filipe normalmente traz as coisas positivas, e tenho uma coisa aqui, 30 segundos. Saiu o aviso do Alentejo 2030, que permite, é uma oportunidade, permite a reabilitação profunda dos bairros de habitação social. Nós temos em Sines o 124 Fogos, que a autarquia é a proprietária, é o senhorio. Isto sim, isto é uma herança pesada. Foi uma solução e continua a ser uma solução, mas é uma herança pesada. Mas está completamente degradado. São precisos vários milhões para recuperar aqueles prédios e aqueles bairros. Eu sei que isto pode gerar uma discussão grande na sociedade, que as pessoas que estão lá, que não merecem, que estragaram o bairro, que não têm cuidado com o bairro, pode permitir todas as discussões. Mas há aqui uma que, lá está a oposição, espero que se ponham de acordo acerca disto, que a Câmara Municipal lance uma candidatura que se recupere aqueles bairros, e eu acho, é a minha opinião, poderá haver outras formas, é fundamental e urgente constituir uma comissão de moradores ou uma associação ou o que quer que seja daquele bairro, para haver ali também uma cultura de preservação de um património que são das pessoas que lá estão. Agora, que a autarquia tem que gastar ali milhões, não os terá para gastar, mas tem aqui a oportunidade de recorrer e fazer esta obra. Estão cerca de 15 milhões e tal em concurso. Eu não conheço os critérios, eu não vi o programa, nem sei as percentagens a fundo perdido, não sei se é totalidade, se não, mas está aqui uma oportunidade que não aparecia há muitos anos de recuperar aquelas habitações, porque aquilo é um problema, é dos maiores problemas que se nos tem. Mais uma vez, era interessante ver as pessoas que lá moram irem bater à porta da Câmara, e quando digo isto em sentido figurado, seja a Assembleia, seja o que for, a pedir, e ter com os partidos políticos onde votaram, onde estão representadas, há pessoas que vivem lá, fazem parte dos partidos políticos, que os partidos que estão representados e as associações e o que existe na sociedade,
que vai exigir isto à autarquia. Eu acho que a autarquia que irá avançar, digo eu, não sei, estou faço sem conhecimento se irá avançar ou não, mas era muito, muito importante que a autarquia avançasse e que é uma avivo que exija, como o Filipe diz, já que não falam, já que não têm, e isso é um direito que lhes assiste, já que não têm vontade de dar a sua opinião sobre assuntos que não são seus, do seu interesse, porque as pessoas falam muito daquilo que é do seu interesse e falam das coisas do interesse dos outros, mas normalmente não o fazem, se calhar publicamente, como a gente faz. Mas aqui estão a falar do interesse delas. Portanto, quem lá vive, que venha à terreira e dizer, nós queremos aproveitar isto. E vamos então à nota positiva? Então a nota positiva desta semana é para quatro atletas acho que é do Top Team LA. Exatamente, que conquista 4 títulos no Campeonato Nacional de Kickboxing. O Kickboxing do Litoral Alentejano alcançou um feito histórico no Campeonato Nacional deste ano, 2026, com a conquista de 4 títulos nacionais por atletas dessa mesma equipa siniense. A comitiva siniense impôs com distinção na prova máxima da modalidade, que decorreu no pavilhão multiusos de Odivelas, trazendo o ouro para os concelhos de Sines e Grândola. O Concelho de Sines esteve em grande destaque na prova ao garantir 3 dos títulos nacionais em disputa. Os atletas Dânia Silva, o Samir e a Stella Semedo assinaram exibições de elevado nível técnico e tático, superando a concorrência direta para assegurar o lugar mais alto do pódio. Estes sucessos somam-se o desempenho de Guilherme Lopes, natural de Grândola, que também se sagrou campeão nacional e fechou a prestação da equipa alentejana. Fica aqui os parabéns para os atletas, neste caso também para Sines e para Grândola, e também ao Marco, aos treinadores, aos pais e a todos aqueles que tornam possível este feito, e mais uma vez Sines e também Grândola a marcar cartas, digamos assim, do ponto de vista nacional. Em relação ao livro desta semana... Olha, desculpa, já antes de ir ao livro, deixa-me pôr também aqui uma nota. A Resgate fez 25 anos, portanto foi uma data redonda, fez 25 anos da sua existência, fez 20 do programa Júnior e depois, curiosamente, tem 30, e porquê 30? Porque já existia antes de ser oficial, tem 30 anos sem uma morte, registra 30 anos sem uma morte por afogamento nas praias que são por si vigiadas. Estamos aqui a falar de duas instituições, tanto o Marco com a sua academia de luta, tanto como o mestre, são duas pessoas, o mestre a representar a Resgate, são duas pessoas que efetivamente merecem uma nota positiva por aquilo que têm representado e que representam para a sociedade, nomeadamente no seu trabalho com os jovens. O mestre tem aqui um trabalho importante com este programa da Resgate Júnior, e o Marco tem aqui um trabalho fenomenal na sua academia de lutas. O livro desta semana é da Maria Henriques, que é o Despertar da Consciência. É um livro que fala também da saúde mental. Também é um livro que fala da nossa consciência, do amor e, acima de tudo, de se reencontrarmos com nós próprios. Por isso também é um livro bom para... não só para quem está de férias, mas quem vai de férias numa altura, isto para dizer o quê? Numa altura calma, que se possa reencontrar consigo mesmo neste livro. Também uma grande parte dele resolvermos os nossos como é que é dizer, os nossos problemas interiores, que muitas vezes a vida por vezes vai nos pregando algumas partidas e que nem sempre conseguimos resolvê-los dentro de nós, e este livro fica aqui esta sugestão, que é um livro que nessa parte pode resolver, ou pelo menos pôr-nos a refletir e, como diz o título, despertar a consciência das coisas do dia-a-dia e de coisas do passado. O poema desta semana não é um verso nem é um poema, e é um pensamento um pensamento que foi retirado do livro do Pedro Chagas Freitas, do Benjamin, Os Dias Cheios de Nada, e a referência, e como sabem,
o livro do Pedro, o Benjamin, surge na sequência do filho que esteve doente e que esteve no hospital, e fica aqui este pensamento do Pedro Chagas Freitas, que é: o meu sonho é desconhecer pessoas. Há pessoas que deviam vir com um botão de desfazer ou com uma data de validade. Inspiram depois da primeira mentira, do primeiro sorriso vazio, da primeira vez que fazem o silêncio parecer um favor. Fica aqui este pensamento, e muito atual. Depois também dizer que da próxima quarta-feira vamos ter connosco o presidente da Junta de Freguesia da Longueira Almograve, do Conselho de Odmira. Também tinha aqui duas notas. Uma era sobre a Resgate. O Brás já falou, também dar os parabéns à Resgate, naturalmente, e também a outra nota era também dar os parabéns ao adjunto de comando André Conceição pela sua nomeação, desejar as maiores felicidades ao André. Também me permitam dizer que, no meu entendimento, merecia uma cerimónia com outra visibilidade, mas naturalmente que houve razões para ser da forma como foi. Por isso também fica aqui os parabéns ao mestre e os parabéns ao André Conceição, e desejar-lhes naturalmente as maiores felicidades. Portanto, no caso do André, como no caso do mestre, o sucesso deles é o sucesso também de todos nós. Por isso, até a próxima quarta-feira, e também uma boa semana para quem nos acompanha lá em casa. Também deixar uma nota, houve uma senhora de Grândola que me enviou um e-mail, que fica aqui também a dica, que gostava, que acompanha o nosso programa, e eu naturalmente agradeço, e que gostava ou tem o desejo de falarmos mais vezes de Grândola e das situações de Grândola, e por isso fica aqui o registro. É sinal que também acompanham o nosso programa, e nós falamos muitas vezes do Alentejo do Litoral, e ficou a nota, e também fica naturalmente a nossa preocupação, e vamos ter mais não é uma questão de cuidado, é isto, e muito honestamente dá algum trabalho, temos que preparar o programa, né? As coisas de sinos, muitas das vezes também naturalmente preparamos, mas é mais fácil porque são coisas do dia-a-dia e que nós naturalmente sabemos. As questões dos outros conselhos também temos que ir um pouco mais à procura, né? Porque não estamos dentro das coisas, mas naturalmente fica aqui também o nosso agradecimento pela sugestão, e também o nosso compromisso, que também vamos ter essa preocupação de acompanhar mais situações neste caso de Alcácer, Grândola, Santiago e Odmira, porque também falamos aqui muitas vezes do Alentejo Litoral. Aliás, este programa, e o objetivo deste programa é entrevistar todos os presidentes de junta do Alentejo Litoral, os 5 presidentes de Câmara e da Assembleia Municipal, e por isso também, e reconheço, não é, que também é justo que os temas também possam ir mais além e não estarmos só focados tivemos aqui o sinos. Presidente da Câmara de Grândola numa entrevista muito interessante. Exatamente. Por isso vamos também ter essa preocupação, e por isso a todos muito obrigado. Quem está de férias, umas boas férias, umas boas músicas do Mundo em Porto Covo, que é este fim de semana. Também temos a inauguração das Tasquinhas, também há outras iniciativas em paralelo, também os muitos agradecimentos a todos os trabalhadores da Câmara Municipal que tornam as músicas do mundo também possíveis, tal como as Tasquinhas, e agora em particular em Porto Covo, também aos trabalhadores da Junta de Freguesia de Porto Covo, que nestes dias têm um trabalho redobrado para que as coisas possam correr todas bem, e por isso, olha, só desejo acima de tudo, só peço uma coisa, pá, sejam felizes, que é o que interessa. Desculpem lá, se isto não é um discurso de candidatura, não sei o que é que aconteceu hoje aqui. Não. Olha, o que eu sei é que temos que terminar. Se isto não é uma apresentação de uma candidatura, não sei. É uma opinião de um seniense preocupado com a sua terra e com o desejo que se calhar já foi de férias e já não, ainda vou. Bem revigorado. Ainda vou. Por isso, olha, sejam felizes. Até para a semana. Muito obrigado. Terminamos assim o programa Política com Factos, uma equipa composta por Filipe Alexandre Raposo, António Brás, Filipe Medeiros e Vicência Tavares. Tenham um excelente dia, esteja onde estiver.